Isso, fica melhor assim. Boa noite a todas e a todos. É uma grande honra para mim dar início, vim aqui lançar esse Instituto Luísa Marim, que eu li um pouquinho sobre o Instituto para entender o que era, e é muito significativo para mim. Eu tive que me desdobrar para estar aqui hoje, mas eu falei como se trata de uma resistência extremamente importante, que é a aceitação e a visibilidade do médico, da médica negra, do enfermeiro, da enfermeira, que são invisíveis. Então, eu falei, olha, essa agenda eu quero fazer, porque para mim isso é muito importante. Eu sei o quanto é difícil você ser aceito, conseguir atender qualquer tipo de pessoas, né? A gente vencer esse racismo estrutural e conseguir dar atendimento, atender as pessoas. Acompanhei um caso de uma médica, Valéria, a doutora Valéria, muito minha amiga hoje em dia, que a mesa dela chegou a ser colocada no corredor. Ela saiu de férias, uma médica clínica, atendia num consultório desses grandes, e que era uma clínica grande, e quando ela saiu de férias, que ela voltou, tinha uma outra médica no lugar dela, e ela já vinha sendo assediada pela chefia dela, e quando ela voltou, a chefia disse, não tem lugar para você, você tem que pedir demissão. Aí ela disse, eu não vou pedir demissão. Aí ela pegou e colocou a mesa dela no corredor, para ela atender os pacientes no corredor. Então, esse é o racismo estrutural que a gente tem que combater, e os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras negras enfrentam. Não basta estudar medicina, tem que enfrentar o racismo. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse momento a cerimônia de lançamento oficial do Instituto Luísa Marim, a primeira associação de médicos e estudantes de medicinas negros no Brasil. Lembrando que esse é um momento histórico e queremos compartilhar. Eu vou apresentar um pouquinho aqui, falar rapidinho sobre a missão. A missão do Instituto Luísa Marim é, através do associativismo entre médicos e médicas e estudantes de medicina negros na luta por seus interesses corporativos, promover, assegurar a equidade de direitos políticos, educativos, sociais, econômicos, para alavancar a luta antirracismo, garantindo a saúde e o bem-estar do povo negro. Muito importante isso, pelo fato de que ainda não se discute em ampla e larga escala a questão da anemia falciforme, né? É um assunto que não é discutido em nenhum campo da saúde. Muito importante que a gente tenha uma associação, que a gente possa, no futuro, lutar e falar sobre isso, né? Desde pequeno. Acabei de conhecer a doutora Joyce, ela me falou da importância do trabalho que ela fazia, e ela tinha grande prazer. Quero saudar as autoridades aqui presentes, a excelentíssima deputada, adorada minha amiga, que eu amo, a deputada Érica Malunguinho. Ela é transativista, mestre em estética e história da arte, primeira deputada estadual trans eleita no Brasil, e foi eleita em 2018, no estado de São Paulo. Ela é conhecida por ter parido, no centro de São Paulo, o quilombo urbano, com o nome Aparelha Luzia, território de circulação de artes, culturas e políticas pretas. Por gentileza, deputada. Doutora Joyce Aragão, nascida em Salvador, médica graduada pela Faculdade Nacional de Medicina, pela UFRJ, especialista em pediatria e saúde pública. Aposentada pela UFRJ e pelo Ministério da Saúde, integrou a implantação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Por gentileza, doutora Joyce Aragão. Matheus Gatto, doutor em Sociologia pela USP, membro do Núcleo Afro-CEBRAP,
Por gentileza, doutor Matheus Gado. Yuri Rocha é o vice-presidente do Instituto Luísa Marim e médico. Por gentileza, Yuri. Pedro Gomes, superintendente do Instituto Luísa Marim, graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, é um pesquisador com foco em gestão e em saúde. Por gentileza, doutor Pedro. Teóloga Ionata Smicati, desculpa se eu pronunciei errado. Teóloga, socióloga, presidente do Instituto, cursa Medicina na Estácio de Sá. Por gentileza, Ionata. Aqui, por se tratar de uma casa de leis, e existem alguns ritos que a gente tem que cumprir. E um dos ritos, nós temos que cantar o hino nacional. Então, por gentileza, eu gostaria que todos ficassem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional. Ó pátria, pátria, la
Bem, eu fui indelicada de não me apresentar. Eu estou aqui vestida de branco não porque eu sou médica. Eu não sou médica. Eu sou advogada. Advogada é a minha profissão, minha adoração. Eu sou uma ativista pelas causas de gênero e raça. E não precisa nem explicar muito pela questão, o porquê que eu defendo as questões de gênero e raça. A raça, pelo racismo acirrado que a gente tem que combater todos os dias. Não basta ser médico, tem que lutar contra o racismo, não basta ser estudante de medicina, tem que ir para a universidade, estudar medicina e combater o racismo estrutural. E a questão do gênero, é claro, porque o Brasil ainda é um país que não dá direitos iguais às mulheres e a gente tem que se posicionar e correr muito atrás de tudo que fazemos. Não trabalho aqui na política, mas sou ativista que hoje faço as causas que me fazem bem. Passei 10 anos nessa Casa de Leis trabalhando aqui. Sou empresária, sou dona da minha própria empresa. Como diz a doutora Joyce, não sou negra de ninguém. Adorei, vou adotar agora isso aqui. Então, eu sou empresária musical. E agora, dando seguimento... A Vanessa tem? Sendo o Instituto nomeado em relevância a uma mulher negra, é mais do que justo agradecermos pela vida e pela força de todas, as quais são representadas por essa pauta, a nossa sobrevivência e a nossa evolução. Nós vamos ver agora uma homenagem que será feita pela artista Vanessa Soares. Boa noite a todos, todos e todas. Eu sou Vanessa Soares, mulher preta, periférica, mãe. Sou dançarina, costumo dizer desde pequena, desde a barriga da mamãe. E também sou produtora, sócia fundadora da empresa Movimentar Produções. Tenho um coletivo negro de teatro negro aqui em São Paulo, que se chama Go Performances Negras. E também sou da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. A convite da Andréia, uma amiga querida, a gente se encontrou alguns anos atrás em movimentos de mulheres pretas, e nossa amizade vai para São Paulo, vai para o Rio, né? E quero agradecer o convite e também trazer um texto que eu leio já desde 2014, que eu acho super essencial para todas as mulheres e homens também negros nesse país Brasil. Obrigada. Tinha apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra, negra, negra. Negra! Por acaso sou negra, me diz? Sim, sou negra. Como eles dizem na rua. Sua negra! Sua macaca! Neguinha do cabelo duro! É assim que eles chamam a gente na rua, não é? Negra. Negra, negra, negra. Negra! Eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. E me senti negra, como eles sempre dizem. Sua negra. E retrocedi negra, como eles gritam na rua. Macaca! E odiei meus cabelos e meus grossos lábios. E olhei envergonhada a minha carne tostada e me senti negra. Sim, porque eles gostam de te xingar em qualquer lugar.
que você esteja. Eles gostam de sair de perto de você, em qualquer lugar que você esteja. Eles atravessam a rua porque não querem passar do seu lado. Eles xingam seus filhos. E passava o tempo, e sempre amargurada, carregava nas minhas costas aquela carga pesada, e como pesava. Alisei os meus cabelos. Passei pó de arroz na minha cara. E entre as minhas entranhas, sempre ressoava aquela mesma palavra. Negra! Negra, negra, negra! Sua negra! 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 Sua negra! É com voz de nojo, é com voz de preconceito que a gente sempre escuta isso. E daí? E daí? Negra sim. Negra sou, sim sou negra. E daí? De hoje em diante, não vou mais alisar os meus cabelos, não vou. E vou rir, segundo eles, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo. Negro. Negra. E que ritmo tem? Hein, que ritmo? Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Negra. Sim, sou negra. E só ele ou a natureza quis que negro, retinto, fosse a minha cor, eu já compreendi. Não mais retrocedo, por fim, avanço segura. Sou negra sim. Negra sou negra sim. Esse texto é de Victoria Santa Cruz, peruana, de Lima. Ela não está entre nós desde o dia 30 de agosto de 2014. Assim como Luísa Marim, assim como Mary Cia Collin, primeira enfermeira da Jamaica, assim como Maria Odília, primeira médica baiana do Brasil. E aonde elas estiverem, elas vão continuar sendo negras! Muito obrigada. Obrigada, Instituto, parabéns. Muito obrigada. Linda. Linda. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Eu tenho aqui que falar para vocês por que foi escolhido esse nome, Luísa Marim. Luísa Marim, segundo as palavras do filho poeta Luiz Gama, estamos falando de uma negra africana, livre da nação Nagô, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre se recusou ao batismo e à doutrina cristã. Segundo Luiz Gama, ele fala: minha mãe era baixa, magra, bonita, de cor preto retinto, sem lustro. Seus dentes eram alvíssimos como a neve. Altiva, generosa, sofrida, vingativa. Era quitandeira e laboriosa. Pois bem, não sabemos ao certo o ano do seu nascimento e nem se realmente foi na África, nasceu na África, já que alguns a descrevem como sotero-napolitana. O que sabemos é que a mesma descendia de uma tribo Marim, daí o nome Luísa Marim, e que foi uma figura fundamental na luta anti-escravagistas, emprestando sua casa como local de reunião para organização e movimentos. Figura central na organização do levante tão conhecido como a Revolta dos Malês.
Seu nome vem, portanto, simbolizar a importância da resistência, da luta pelos direitos da população negra, e, consequentemente, na construção de uma sociedade mais justa. Eu vou abrir a palavra para os nossos companheiros aqui da mesa. Eu não queria usar a palavra companheiro, mas não teve outra, a força do hábito. E cada um terá 15 minutos para falar. Quero agradecer muito a minha querida, meu amor. Eu posso falar, assim, da ilustríssima, da excelentíssima deputada, porque eu sou apaixonado por ela, então, por isso, essa intimidade. Excelentíssima deputada estadual, Érica Malonguinho, a palavra é com a senhora. A recíproca é muito verdadeira, viu, Eliane? É importante, eu acho importante que nós nos amemos e declaremos o nosso amor, o nosso respeito por nós. É uma coisa que foi tirada da gente, então a gente não se identifica. Há muito tempo a gente não se identificava uma com a outra. Há muito tempo a gente não gostava das nossas roupas, dos nossos cabelos. Por muito tempo a gente fez isso. A gente, se via um cabelo Black Power, não gostava. Se via uma roupa colorida, não gostava. E isso é muito recente. E eu faço questão de dizer que amo e de dizer que gosto, porque esse é um exercício que me faz bem. Foi tirado na minha infância, mas ainda estou com tempo. Eu te amo, deputada. Também te amo, axé. Gente, palma para essas mensagens de amor. Precisamos disso. Os tempos são duros, estão cada vez mais difíceis. Laroye Exu. Laroye. Vou começar essa fala com uma coisa que eu escrevi no Dia das Mães. Depois vocês vão saber por quê. Tenho muito cuidado com a celebração de datas, para além do fato de algumas atenderem ao apelo comercial. Passei muito tempo da minha vida sem mãe, no Dia das Mães. Natal, Ano Novo, aniversários. Esta aí, que me pariu como mantenedora da casa e de uma considerável parte da família, tinha que trabalhar muito. Eram plantões e mais plantões, em hospitais, como enfermeira. Não bastasse, quando estava em casa, atendia gratuitamente o bairro inteiro, aplicando injeções, fazendo curativos e o atendimento básico que conseguia com seu conhecimento. Eu a acompanhava nesses atendimentos. Era um jeito de ficar próxima a ela, porque quando ela estava no hospital, eu não sabia quando voltaria. Lembro muito quando eu e meu irmão esperávamos ela na esquina de casa. Cada ônibus que passava era uma esperança. Muitas vezes não voltava, porque surgia mais um plantão. Nessa época, telefone era uma relíquia, um bem valioso conquistado após uma fila cara e longa. Óbvio que não tínhamos. Essas datas me geravam aflição, ansiedade, tristeza, sentia até abandono. Mais tarde entendi que o melhor cuidado que essa mulher pôde nos oferecer foi sacrificar seu desejo de estar conosco para nos fazer estar de pé. Ela fez isso por uma família inteira, seus 2 filhos, 4 irmãos, pais e alguns sobrinhos. A vida era dura e o racismo estrutural e institucional inviabilizou estudo, trabalho e renda para os seus. Ela, como matriarca, nunca abandonou ninguém. Quando se fala ninguém solta a mão de ninguém, deveriam perguntar para essas mulheres o que significa responsabilidade e solidariedade. Esta história, que é de muitas e pode se apresentar de formas muito mais violentas, embora carregue em si a nobreza que só os nobres têm, é um retrato perverso de um país comandado por quem se diz defensor da família, mas que não olha um palmo à frente da sua própria. Não olham para os filhos que essas mulheres deixam em casa e, quando retornam, estão presos ou mortos. Da missão sobre-humana para garantir o mínimo. Essa mulher que é minha mãe está aposentada, fato que não se dará mais no Brasil que segue. O Estado brasileiro é responsável por tudo aquilo que cultiva. Feliz Ano Novo, se é que é possível. Estamos aqui celebrando o nascimento do Instituto Luiza Marim, que é uma associação de médicas e médicos negros, pensando em medicina, pensando no cuidado e na saúde do outro e de si,
entendendo e compreendendo esse legado que se inicia, obviamente, com as nossas construções que partem muito antes da diáspora, nos nossos conhecimentos ancestrais, de se compreender medicina, saúde, manipulação de ervas. E isso perpassa um longo processo histórico até chegar na profissão ocidental, inclusive nos moldes a qual ela está colocada, da enfermagem, que temos muitas e muitas, muitas mulheres negras. E este momento histórico que se inaugura o Instituto Luiza Marim também precede um rompimento e uma continuidade, um rompimento da compulsoriedade que nos é colocada em apenas um lugar, né, desse ciclo produtivo da saúde, que é colocado apenas na relação da enfermagem, com todo respeito, amor enfim, admiração por essa profissão, mas que nós também podemos e temos o direito de acessar outros lugares desse ciclo produtivo da saúde, que perpassa pela enfermagem, pelo ser médica ou médico, e pela manipulação das ervas também, como os nossos ancestrais, como o candomblé o continua praticando, como as benzedeiras continuam fazendo. Isso significa um rompimento e uma projeção crucial para os próximos tempos. Significa dizer que temos e estamos em todos os lugares. Isso é precioso, isso é poderoso. Não abandonamos isso que nos forja enquanto seres da negritude na diáspora, que são nossos saberes ancestrais. Atravessamos isso à base de um racismo violento, né, nos constituindo enquanto enfermeiras, cuidadoras, etc. E estamos aqui reinaugurando isso com um apontar para o horizonte, que é a própria medicina. Eu fui professora durante muitos anos, ainda continuo sendo, enfim, dei muitas aulas na minha vida, escola pública, privada, formação de professores. Eu lembro que uma época que eu dava aula na escola privada de classe média alta, aqui em São Paulo, não tinha crianças negras, e eu lembro que apareceu, em algum momento, uma família negra. E essa família ela só colocou as crianças na escola porque me viu lá. E foi muito interessante, porque a Lilian, vou tomar liberdade de falar isso, uma querida amiga, hoje se tornou amiga, ela era médica. E ela me contava as situações que ela passava dentro daquela escola. E, obviamente, eu não conseguia verificar, porque ela que tinha a circulação ali com as famílias em outra atmosfera. Quando ela chegou, primeiro foi um choque, que é uma família preta e escura, né? Vamos pensar nisso, que caminha de forma diferente, né? Casada com um homem preto escuro também, e seus filhos pretos e escuros. E aí o que acontecia? A primeira festa de criança, a festa das crianças, de aniversário, a Lilian falou que foi um enxame, assim, todo mundo em cima dela. Todo mundo estava em cima dela para saber, né, se ela estava, obviamente, eu sei que eles estavam querendo saber se ela era, enfim, tinha bolsa, alguma coisa, mas todo mundo em cima dela para saber, o que você faz, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela normalmente falou, eu sou médica. Aí uma pessoa falou, você é médica? Nem parece. Você é tão calminha. Ela me contando isso. Eu falei, Lília, só a gente sabe, né? A presepada que é. Mas, enfim, o fato é que Lilian hoje ela é chefa ela tem uma função muito importante, que ela é médica cardiologista em Minas Gerais. Ela tem uma função importante, é chefe do departamento de cardiologia, uma coisa assim. E ela me citou muitas experiências tristes, por exemplo, de as pessoas muito mal, ou em estado quase de morte, falavam, não quero ser atendida por ela. Enfim, né? Só que essa narrativa, embora ela se perpetue, ela está em rompimento por nós, obviamente, e mais ainda a necessidade de rompimento por parte de quem são fomentadoras, construtoras e difusoras do racismo, que é a branquitude. Eu não estou falando de uma pessoa branca específica, estou falando de um sistema, né, uma lógica de poder
que a determinada branquitude que faz com que o racismo tenha a difusão e a proporção que tem. Isso é muito importante. E estar nesse lugar também, como médicas e médicos negros, tem um duplo sentido, né, dentro desse processo histórico, mas tem um duplo sentido no próprio ciclo produtivo da saúde, que é o seguinte: sermos médicas e médicos negros para romper o racismo estrutural no sentido de uma posição de saber, de conhecimento e etc. e tal, mas significa também pensar numa saúde negra. Então, assim diz, corresponde à população negra e corresponde, enfim, em esses dois lugares extremamente importantes, fundamentais, porque, afinal de contas, eu sempre digo, raça não é um recorte, raça é um fundamento. Né? A partir da diferenciação entre pessoas pretas, pessoas brancas e não brancas, que se constrói esse projeto de civilização. Então, nós somos maioria nesse lugar. Se nós não estivermos com o nosso corpo e com o nosso intelecto dentro desses lugares, obviamente esses lugares falharão enquanto produção de cultura, produção de política, produção de pensamento em saúde. Então é óbvio que a gente tem que estar lá, porque afinal de contas, imaginem os médicos da quebrada atendendo uma população preta, majoritariamente preta, tentando, olhando para as nossas especificidades do nosso corpo como se fosse, enfim, qualquer corpo. Então, isso é fundamental. E, para além das questões físicas, biológicas, há as questões da dimensão afetiva, subjetiva, que o trato, né, e a relação com a saúde é primordial. A gente sabe muito bem que muitas das questões tratáveis em saúde perpassam pelo acolhimento, pelo cuidado, pela escuta, e não necessariamente por um paracetamol ou qualquer cirurgia compulsória que é determinada aí nessa lógica mercadológica e produtiva dessa produção da saúde. Bom, acho que é isso. Estamos construindo esse marco. Me sinto muito honrada de estar aqui, muito feliz. Também faço parte desse ciclo produtivo, completo e complexo, que chamamos de sociedade, organismo, sociedade. Estou aqui na institucionalidade fazendo isso. As médicas e médicos vão fazer nos lugares que lhes são, enfim, determinados aí na profissão, os ativistas, Eliane, empresária, enfim, e cada um de nós, nesses lugares todos, na dança, enfim, os influencers, todos os lugares mais comprometidas por princípio e por fundamento com a desconstrução dessas violências estruturais, que obviamente perpassam primordialmente pelo racismo e pelas desigualdades de gênero. Então, acho que este é o nosso ganho, ocupar todos os lugares, sim, com estratégia. Porque não adianta, a gente viu o que é ocupar lugares, por exemplo, com o novo presidente da Palmares, não adianta se não estiver comprometido por princípio e por fundamento com o que nos faz ser negra, porque gritaram-nos negra, mas negra nos tornamos e somos. Mas isso perpassa por um conhecimento, né, pela autoidentificação, pelo conhecimento e assimilação profunda do que significa ser uma pessoa preta numa sociedade estratificadamente racializada. Não é? Por isso que eu falo, não é só um corpo na medicina, não é só um corpo na política, não é um corpo empresário, é um corpo intelecto, né, atribuído e carregado de tudo aquilo que o faz ser preta, ser preto, enfim. Então, e essa entrada nossa, assim, essa nossa avalanche, que eu considero, espero que seja uma avalanche para reparar todas essas distorções, venham em conjunto com o fortalecimento do SUS, que precisamos tanto, né, de uma saúde pública, gratuita e universal, enfim, com um olhar especial e importante à atenção primária, né, que é onde se dão os grandes gargalos
aí do processo da saúde, com uma discussão decente e coerente em relação ao aborto. Isso é muito importante, né? Entender isso como uma discussão de saúde pública e não com a moralidade e com os valores religiosos que essa discussão tem atravessado as sociedades, entendendo que, inclusive, são as mulheres negras as principais vítimas de práticas de aborto clandestino. Então, isso é uma questão de saúde pública, não diz respeito à religiosidade, não diz respeito à moralidade, enfim, para que possamos entender a identidade e o corpo das pessoas trans como corpos existentes e possíveis e reais dentro desse processo constitutivo também que chamamos de sociedade, que possamos, enfim, olhar as crianças com a especificidade que cabe à infância, não como um ser que será um adulto, não como um ser do futuro, nem que vai ser o futuro do Brasil, mas como aquele ser que está presente, que é a própria infância. Então, acho que temos muitas coisas aí pela frente, propositivas, importantes, necessárias e fundamentais, que com certeza vão ser responsáveis pela criação de um novo mundo, de um outro mundo, né, de um marco civilizatório diferente desse que nos foi legado a partir dessas estruturas de poder tão nefastas. Epa babá. Epa! É muito importante que tenhamos consciência que precisamos cuidar dos nossos. Muito importante, a gente precisa ter essa consciência. Eu sou palestrante, como palestrante andei bastante, andei bastante em novembro, agora, e eu fui fazer uma palestra na cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de 57 anos. Isso é muito sério, porque em Moema a expectativa de vida é de 80 anos. Então, vale a pena a gente refletir o cuidado dos nossos. Como ativista, eu fui fazer um programa de TV na Fátima Bernardes, e aí eu cheguei para a produção e falei, quero uma maquiadora negra. Mas por que você quer uma maquiadora negra, Eliane? Eu falei, olha, eu quero uma maquiadora negra, eu acho que eu sou a convidada. Aí ela falou, você acha que as maquiadoras da Rede Globo não sabem maquiar você? Eu falei, sabem, acho que sabem, mas eu estou cansada de apanhar. Não quero mais ser atendida por uma pessoa que não se identifica comigo, eu cansei de apanhar. Eu quero o médico negro, o dentista negro, a maquiadora negra, o manobrista negro, o mecânico negro. Eu cansei de apanhar. Então, isso é quando a gente fala desse afeto, desse abraço, dessa coisa de você ser acolhido, é porque a gente está ficando cansado de apanhar, a gente quer ver os nossos. Eu quero entrar no restaurante e ver um garçom negro. Porque eu não quero, sabe, não quero que o garçom olhe para mim e veja, sabe, será que ela tem dinheiro para pagar R$200 num prato de comida? Eu tenho. Ofereça a promoção, né? Tem essa também. Às vezes chega no lugar, esse aqui está mais barato. Esse aqui está mais barato. Né? Então, eu falo assim, eu tenho dinheiro para pagar R$1.000 num prato de comida, 2. Eu não quero mais isso. Então, a gente tem que se reconhecer. E antes de eu chamar a doutora Joyce, só uma observação que eu não sei se é verdade. Eu ouvi bastante tempo algumas pessoas falando sobre uma pesquisa que mulheres negras recebem menos injeção peridural na hora de dar o parto, na hora do nascimento do filho. E aí alguns médicos foram questionados e os médicos falaram: as mulheres negras são mais fortes, então é costume. Opa, como é que se mede a dor de uma raça ou de outra? Com a palavra, a doutora Joyce Aragão. 10 minutos, doutora. 10, doutora. Mas a senhora, né, já estou apaixonada pela senhora, me ensinou uma coisa nova. Não, eu vou se passar tentar. um pouquinho, eu não vou achar ruim. Dá licença, doutora Joyce. Gente, só um segundo. Eu preciso me retirar, que eu tenho, enfim, 2 agendas ainda hoje. Peço licença, mas vou assistir toda
toda essa mesa que fica disponível aqui na TV Alesp, tá? Preciso me retirar, mas enfim, muito obrigada, até logo e axé. Axé. Boa noite. Tá ligado? Tá ligado, né? Boa noite, todos e todas aqui presentes. Gostaria de falar para vocês da importância e da emoção que é uma médica negra de 70 anos, aposentada, que entrou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Medicina, durante a ditadura militar. Eu sou baiana, meu pai era marinheiro e veio morar no Rio de Janeiro, e, na época, eu estava terminando o 2º grau, fazer o vestibular para medicina. Estudei sempre em colégio público na Bahia, e meu pai não tinha dinheiro para pagar nenhum vestibular, mas ele me criou dizendo para mim, eu não sei o que isso significava, eu sou filha de uma mãe solteira, que me teve aos 14 anos, já tinha 2 filhos, de Cachoeira de São Félix, na Bahia. Eu vivi em Salvador. Eu estou contando isso porque eu acho que isso é uma coisa muito importante da minha trajetória para os meus colegas jovens médicos e médicas. É muito importante a gente ter ideia da origem da gente, de onde a gente veio, o que a gente superou e o que a gente pode encontrar pela frente. Então, meu pai dizia para mim, morando numa terra de barro, numa casa de chão de barro, no bairro da Liberdade, meu pai dizia assim, minha filha, você é preta e mulher, sua salvação é ser médica. Sei lá o que era isso. Eu cresci. Minha avó dizia que eu era muito engraçada e bonitinha, inteligente e bonitinha. Eu dizia, bonitinha não sou não, mas inteligente eu acho que eu posso ser. Cresci assim. Fui criada pela minha avó e minha bisavó analfabetas, na Bahia. Bem, e daí eu cresci e fiquei inteligente, sabe? Bonitinha, pode ser. Então, essa ida para o UFRJ foi uma prova que eu fiz num curso pré-vestibular chamado ADN, em que eles davam bolsa. E eu pude fazer e ganhei a bolsa, porque eu era inteligente desde pequenininha. Ganhei, fiz a bolsa e passei para o UFRJ. Entrei para o UFRJ logo um mês depois do ato institucional número 5, 69, de janeiro de 69, saiu o resultado do vestibular e eu estava lá, 5.000 candidatos, 120 vagas. Eu comecei a procurar meu nome de baixo para cima. Meu pai viu e faz assim. Eu estava lá no 80, que eu ia de baixo para cima. Meu pai veio de cima para baixo, no jornal Cor-de-Rosa, Jornal do Esporte. Eu me formei, fui trabalhar e tal. Na hora de escolher minha especialidade, eu não sabia como eu ia fazer, porque eu tinha uma questão de sobrevivência, né? Tinha várias situações na minha família que não são família, não é uma família tradicional, meu pai tinha milhares de filhos, essas coisas assim. E eu tinha que sobreviver. Então, eu fui fazer pediatria. Entrei para a faculdade de medicina, hoje eu fico pensando, que coisa, hein? Não tinha... Eu me lembro de 2 colegas negras, 2 colegas na turma. Os homens parece que tinham um pouco mais, mas aí também tem uma história das tais cotas ocultas que o regime militar dava para a população negra, para filhos de donos de gado ricos no Mato Grosso. Tá? Então, tinha mas não se falava nada disso. Não existia questão racial. Eu cheguei lá, me engajei no movimento contra a ditadura e, de repente, eu estava no meio de uma classe média branca. E ali era ótimo, aquelas pessoas, eu aprendi muito com elas, são grandes amigos, foram grandes amigos. Mas eu ficava preocupada, porque eles falavam de coisas que eu acreditava que eu queria. Mas eu, ali, uma mulher negra, eu não tinha identidade com aquelas pessoas. Era muito acolhida. Também não tinha colegas com quem conversar. E por que esse momento aqui é muito importante? Porque eu vivi até os 70 anos para ver os meus colegas médicos negros se juntarem no Instituto Luiza Mahem. Eu fui solitária na minha negritude dentro da universidade. Eu não tinha com quem falar dos meus orixás, comentar alguma coisa, eu vivia o tempo da ditadura.
Racismo foi tirado dos documentos da saúde o quesito cor durante a ditadura. E eu fui lá trabalhar aqui, trabalhei, fiz pediatria, fiz isso, fiz aquilo, parei filho, e, de repente, eu era muito perdida da minha identidade como médica, porque eu não sabia o que é, hein? Bem, eu me formei em 74, meu filho mais velho, Pedro, nasceu em 76, e, na década de 80, quando eu estava esperando o meu segundo filho, João, apareceu um grupo de gente. Havia um processo de abertura no Brasil, os militares já não serviam mais para o projeto internacional de pegar as nossas riquezas, então vamos para a parte agora, para o civil. E aí começa a se pensar uma mudança no Brasil, e começa a se pensar um sistema único de saúde. Eu tinha boas amizades dentro da esquerda que eu militava, e fiquei perto do processo de trabalhava, dava plantão, mas eu estava sempre ali, na questão da saúde. E, porque estava perto, acabei sendo assimilada para trabalhar na implantação do Sistema Único de Saúde, que estava sendo gestado naquela década, na 8ª Conferência de Saúde, é todo um histórico. Por isso que eu falei 10 minutos, eu vou ter que passar um pouquinho só porque essa história é fundamental. E aí eu entro na implantação das ações integradas de saúde no Rio de Janeiro, no Estado. Eu trabalhava eu já tinha entrado, quando meu filho nasceu, no ano que Pedro nasceu, eu fiz concurso para o INAMPS. Tá? Sou velha, viu? É INAMPS. Passei no concurso e eu já tinha um emprego público, porque eu sei que eu precisava de um emprego público, porque eu trabalhava em clínicas particulares. Eu vivia fazendo concurso público. Eu me sentia com uma dívida muito grande com um povo brasileiro, porque eu estudei todo o meu tempo em escola pública e uma universidade pública. E eu dizia, onde é que a gente dá retorno? Eu tinha esse sentimento, né? Bem, entro, então, com um grupo para trabalhar na implantação do Sistema Único de Saúde. Eu me apaixonei tão perdidamente, eu me senti, e ali eu disse, poxa, peraí, aqui tem uma pegada aqui que eu sou médica nesse negócio. Aí eu comecei a estudar saúde pública também. Então, eu tinha que me virar no INAMPS, nas clínicas particulares, e dar conta até que eu consigo passar para o UFRJ. Aí foi que eu corri no CRM e troquei minha carteira de identidade, que era um lixo. A minha carteira de médica do CREMERGE, ela foi ficando de um jeito... acho que ela foi num processo como eu. Um dia eu olhei e falei, isso não é carteira. Mas é que eu tinha me achado no SUS, quando eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava de manhã na universidade, à tarde que já estava mudando o Ministério da Saúde. Eu fui agregada a um grupo de pessoas. E comecei a me... Mas foi tão feliz essa descoberta de que eu queria. Sabe? O que eu quero? Eu quero trabalhar, mas eu fico aqui atendendo as mães. Não é só isso, eu estou em clínica particular. O SUS era o projeto de nação para a população negra do Brasil. Universal e gratuito. E foi uma paixão até hoje, né? Bem, aí comecei a trabalhar, né? Consegui ficar com 2 empregos públicos, juntar 2 salários, tinha que fazer uma coisa para juntar um terceiro, e a vida foi. Chegou um momento que eu comecei a ter inveja do pessoal do Ministério da Saúde. Construí minha família, né? Não tinha pretensão de ficar rica nem ganhar dinheiro sendo médica, mas tinha pretensão de ser feliz. Essa era como eu dizia naquela época, que eu era infeliz na emergência, em todo lugar. Eu circulei em todos os espaços. CTI era uma busca que eu nem sabia que eu estava buscando. Mas dizem que, quando a gente deseja, o universo conspira, tinha alguém montando o SUS para mim, viu? Bem, aí um dia... Eu me acho. Aí um dia eu me lembro exatamente desse momento, estava com o pessoal do Ministério da Saúde, trazendo os programas que estavam acontecendo, né? E eu estava num projeto dentro da universidade de redução da mortalidade infantil, coisa que é apaixonante, né? Trabalhar pelo Brasil, pela vacina, aleitamento materno, todas essas bobagens, que são fantásticas. Aí eu olhei assim, aquelas pessoas, saí do prédio grandão para a pediatria, fiquei pensando, será que algum dia eu vou para o Ministério da Saúde falar com aquelas pessoas? Desejei, né?
Aquele momento, eu me lembro exatamente. O tempo se passa, vem uma abertura política, e nada como processo democrático para surgir de todos os cantos as nossas diversidades. E aí eu começo, cai na minha... Eu não tenho tempo para contar, mas cai no meu colo a questão da doença falciforme no Rio de Janeiro. Gente, vou contar essa história com detalhes, vocês riam muito, mas eu não posso contar, porque foi uma situação muito engraçada. Quando eu vi que eu era... Meu chefe olhou e disse, ô, Joyce, por que você está procurando outra pessoa? É você quem vai fazer isso. Gelei, não tinha doença falciforme nacional, como é que eu vou criar uma no Estado? Porque a gente tem uma hierarquia, né? Bem, resumo, caiu no meu colo. E aí eu entreguei para quem eu tinha que entregar a história, né? Vamos lá nos Búzios. Xangô disse, é seu. Vai, tem que fazer. Eu digo, pronto, lá vou eu. Fui fazer o programa no Rio de Janeiro. E daí, um dia, aquele desejinho de ir para Brasília surgiu. Quando o presidente Lula foi eleito, eu já estava fazendo o programa no Rio de Janeiro e só existia um outro em Recife. E eu era a única referência estadual no Brasil que estava fazendo um programa de doença falciforme. E aí, eu fui chamada e indicada pelo movimento social para fazer o que o movimento negro pactuou, essa luta do movimento negro. Saúde da população negra, doença falciforme, era uma luta do movimento. Eu apenas estava ali seguindo o movimento. E eu fui, então, para Brasília para implantar a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, um dos tópicos de saúde da população negra. E como o trabalho era grande e tinha muita gente por lá, eu só assumi a responsabilidade da doença falciforme. E daí foi um trabalho que durou 11 anos no Ministério da Saúde, onde eu vivi a mais feliz das experiências da democracia voltada para a população negra no Brasil. Foi onde eu pude aprender, que eu não tinha experiências de nível central, mas, olha, se fosse por aprender, eu posso ser ministra tranquilamente, entendeu? Porque aprender o que é, saber SUS e saber fazer, só que tem que pensar a população. E foi um trabalho. Passei a coordenar a cooperação com os países da África. Nessa época, a relação com os países da África, do Brasil, era muito boa. Os povos da África esperavam do Brasil o que os outros colonizadores ingleses, franceses, estão lá, não dão, porque eles vão lá para tirar o material biológico, fazer suas pesquisas e depois vender remédio. E o Brasil oferecia um outro tipo de cooperação. Então, o Brasil começou a fazer cooperações e o Brasil passou a ser uma referência na questão da doença falciforme, porque o SUS permite que a gente faça um programa completo, porque ele está completo, é só quem conhece vai encaixando, né? E eu estava muito confortável. Então, foi uma experiência muito viva, mas essa experiência teve um outro lado. Primeiro, conviver com a população negra com doença falciforme e seus familiares. Percebeu? Não que eu não saiba, mas a gente estar junto com a tragédia é diferente de só saber da tragédia, né? E essa experiência com a doença falciforme me fortaleceu como pessoa. E, a todo momento, eu me perguntava, qual é a diferença que eu estou fazendo? Eu não sou médica só por ser médica, porque me chamam de doutora, porque eu estou no status do ministério. Ou eu faço uma diferença, ou não serve para nada, certo? Se você não faz, qual é a diferença? E isso foi a diferença. A diferença de fazer um programa voltado para a população negra foi o único que se constituiu, porque a hipertensão, o diabetes, a hipertensão gravídica, ou seja, a pauta de saúde da população negra não foi contemplada. Ela foi feita no governo do FHC com técnicos brancos e alguns podendo opinar na situação. Está aí ainda. O número de pessoas que são mutiladas de diabetes tipo 2 no Brasil é uma média de 40 mil por ano. Né? Sabe por quê? Porque ninguém está ligando para quem tem diabetes tipo 2, porque é uma pretalhada sem fim, né? Fica com aqueles pés ferida lá no local. O que está se fazendo com a população com diabetes no Brasil é genocídio. Dose menor de medicamento, isso é outro. Então, nós temos um cenário, mas o cenário da doença falciforme foi possível trabalhar e montar uma estrutura, mas o SUS lá na ponta.
Como é que a população é tratada? Como é que o programa de doença falciforme, o teste do pezinho, tá? Que é onde a gente diagnostica, estava em todo o Brasil, todas as crianças no 5º dia. O Rio de Janeiro e Minas eram um exemplo. O que aconteceu? Tem uma neta de 1 ano e meio que o teste do pezinho dela não voltou até hoje. Logo eu, que tive nessa luta, a minha neta de 1 ano e 8 meses não conseguiu obter o resultado. Colheu sangue tudo. Então, estar dentro de um espaço de classe média branca, de homens majoritariamente brancos, sendo mulher e sendo negra, é uma experiência que carece de apoio terapêutico. Toda vez que eu pude e tinha dinheiro, eu ia fazer uma terapia. O problema é que eu sempre ia ter um terapeuta, era branco. Né? São situações que a gente vive. Falar com... Até um era judeu, eu até pensei que ele fosse me ajudar. Mas quem me ajudou fui eu, porque eu estava buscando ajuda e percebendo quais eram os mecanismos. Aí eu saí para aquelas práticas alternativas, sabe? Biodinâmica, bioenergética, meditação, e ajudou muito. Porque a todo momento, mesmo dentro do grupo médico que eu vivia, de gente consciente, de gente de esquerda, eu era invisível. Eu fazia até testes, quando eu estava em determinados lugares, até o momento que eu falasse, que alguém descobrisse que eu era médica. Eu nunca falo para ninguém que eu sou médica, eu sou Joyce. Né? Então, quando descobria que era médico, me tratavam diferente. Aí eu já não quero. Não tem graça isso, né? Então, tinha que falar, tinha que demonstrar que tinha fala e que minha fala tinha conteúdo. Isso é muito cansativo, sabe? Mas eu encarei e procurei meu caminho. Fiz meus concursos. Só vou estar em espaço em que eu possa estar fazendo a diferença. E isso é fundamental. Hoje eu estou aposentada, né? Estou à disposição de vários espaços de discussão, de trabalho. Continuo na minha militância, principalmente nesse momento de destruição do SUS, de destruição da nossa identidade. Eu não vou agora ficar em casa fazendo tricô, até porque eu nem sei fazer, depois que ferrei com a mão, aí que não dá, porque não está funcionando. Então, uma coisa muito importante foi, primeiro, eu vivi um grande tempo de solidão. Em 85, quando eu me juntei ao movimento feminista, o movimento feminista teve que se fracionar, porque a pauta nossa de feminismo negro é outra. Essa questão de estar num grupo de mulheres brancas, feministas, carece da identidade da mulher negra. Uma coisa é você ser mulher negra, outra coisa é você ser mulher branca, seja de que classe for. E essa parte branca, aceitar isso. Então, esse foi outro processo. Ser negra, ser médica, é um negócio à parte. Vivi essa solidão muito tempo, até, de repente, eu começar na universidade, em alguns locais, encontrar as meninas da medicina com aqueles cabelos que eu era obrigada a pentear, porque no emprego não me aceitavam. Quando meu filho nasceu, quando eu estava grávida, em 75, houve a questão do movimento Black is Beautiful, não sei o quê, todo mundo começou a usar o cabelo, começou a aparecer mais. Aí eu cortei o meu cabelo, bem curtinho, para não passar mais nenhum. Então, meu cabelo era bem curtinho, né? Porque eu não queria mais fazer qualquer coisa para segurar aquele cabelo, porque não tinha nem produtos, nem nada, era uma coisa complicada, ele tinha que estar assim, mas eles não queriam. Fui mandada embora de um trabalho, porque tem aquele cabelo. Né? Chegava na emergência, cadê a doutora? Né? Estou eu lá, toda bonitinha, de jaleco, mas eu queria a doutora. E a gente vive isso. E dentro dos parceiros, das pessoas brancas, médicos, amigos, eles praticam uma invisibilidade, porque a invisibilidade está na estrutura das elites brancas desse país. O racismo é uma estrutura de dentro desse capitalismo, esse ganho de dinheiro. É necessário que pratiquemos o racismo para ter dinheiro, é necessário que massacremos a população, não tem visibilidade. Tudo isso você vai acumulando. Óbvio que chegou um momento, eu não sucumbi a nenhuma dessas coisas. Tenho tranquilidade de dizer, nunca, a minha identidade negra, ela sempre esteve muito presente.
aquela minha amiga que gosta tanto de mim, mas você não é negra. Eu falei, tá bom, obrigada pela ofensa de hoje, né? Mas eu sou. Pois Né? Tá bom? Então, vou encerrar. Então, gente, eu acho que hoje está aqui tratando de uma associação de médicos, médicas negros, de estudantes negros, é uma grande vitória. Ver nas universidades as meninas com o cabelão, eu morro de inveja, porque eu não tive essa oportunidade. Agora, gente, não é ocupar os espaços e se comportar como branco, não. É ocupar os espaços e ter um comportamento voltado para a população negra, para a saúde da população negra. Olhar o que precisamos. A tragédia da saúde, a tragédia da população negra no âmbito da saúde é muito grande. O diabetes, a hipertensão, tem detalhes desse contexto, de como está sendo tratado, que não passa de genocídio, sabe? Tem muitos detalhes de como a hipertensão é tratada no Brasil, como o diabetes está sendo tratado no SUS. E a doença falciforme, com tudo montado e aperfeiçoado, com quesito cor e tudo, ela carece da ponta lá, de quem está lá, da educação continuada, da discussão, do cuidado, porque o descaso e o desmonte do SUS é um processo genocida em curso. Então, parabéns a vocês que se juntaram. Eu estarei junto sempre que for necessário, sabe? E tenho uma certeza absoluta. O trabalho nosso da doença falciforme, tem 3 universidades que fizeram trabalhos em cima disso. E a alegria que eu tive foi ler o trabalho de Atlanta, de uma moça chamada Melissa Crary, que passou dias no Rio de Janeiro, em Brasília, me acompanhando, e a conclusão dela é dizer o seguinte: só é possível fazer uma política para a população negra, para a doença falciforme, se essa pessoa tiver uma origem nessa população. Se essa pessoa não se distanciar no processo da sua origem negra e do seu povo. Eu fiquei tão feliz de ver isso lá, porque eu disse, caramba, era isso que eu queria. É isso que eu quero. E é isso que eu espero que meus colegas jovens, meus colegas negros, não dê a menor bola para a invisibilidade. Trabalhe seu processo. Não seja negro de ninguém. Entendeu? Adorei. Seja negro do seu processo de trabalho. Adorei Obrigada. isso. Desculpa. É incrível. Eu adoro ver uma ativista falar. Sou apaixonada. Eu adoro saber que eu estou do lado certo, né? A gente ser ativista, saber que a gente tem que defender o nosso povo, é muito confortante isso. E volto de novo a falar, a cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de 57 anos. Sal e açúcar, né? A gente tem essa Você falou sobre a hora da dor, desculpe, do anestésico. Sim. Só para complementar, a Jurema Werneck, que é autora desse trabalho, é um levantamento da anestésico na hora do parto, na hora que faz epísio, essas coisas todas, e outras situações. Esse trabalho dela comprova exatamente que há uma subdosagem ou não, a dosagem adequada ou não feitura na anestesia nas mulheres. Claro que a desculpa é essa, né? Preto é mais forte, pode sentir mais dor. É um trabalho consistente da colega médica Jurema Werneck. Maravilha. Então, é muito importante que o que a doutora Joyce falou, que a gente ocupe o espaço, mas não se comporte como o outro, né? Então, não adianta você chegar lá e eu chegar lá no hospital, você falar, sou mais que você, vou te tratar de qualquer jeito. Sou mais que você, vou deixar você sofrer, porque hoje eu posso fazer isso. Então, eu abraço os negros, as negras, eu gosto de dizer que amo, que gosto, porque é muito confortante. Ainda ontem fui fazer um negócio e estou trabalhando com a Amazon, que é uma empresa internacional, cheguei no evento, o evento tinha lá, acho que 90 convidados brancos. E aí tinha só eu, assim, de negra. E eu irritada, né, porque tem um monte de médico aqui, eu estava até com vontade de me consultar, porque eu estou com o olho infeccionado, nem vou fazer isso, né? A gente não pode ver médico que a gente quer perguntar, ai, meu olho está doendo, né?
E aí eu estava muito irritada e cheguei e fiquei assim, em posição olha, não estou aqui, não chega perto de mim. Fiquei olhando assim, em posição de destaque, assim, olhando para aquele povo todo. E eles achando que eles estavam me tornando invisível. Na verdade, eu não queria ficar com eles. Eu estava sentindo dor, não queria me aproximar de ninguém. Eu era a única negra do espaço, um espaço de rico, de pessoas ricas. E fiquei assim, eu quero ficar invisível aqui, não falem comigo, pelo amor de Deus. E aí, de repente, chegou a Latasha, é uma criadora de conteúdo dos Estados Unidos, não fala quase nada em português, mas ela é negra também, inconsciente. E aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, assim, e ela me viu sozinha, ela fez assim, oh, hi! E eu, putz, vou ter que sorrir, entendeu? E aí me senti acolhida, porque era eu e mais uma. Então, é muito importante que a gente... Eu estou repetindo isso reiteradamente, porque eu não sei se vocês são ativistas, mas eu preciso que vocês saiam daqui, pelo menos com essa consciência do ativismo, do acolhimento de um para o outro. Eu quero muito que o doutor... É o Matheus Gato. Agora? 10 minutos, Matheus. Eu vou cumprir o tempo. 10 minutos. Bom, inicialmente queria agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz nessas semanas difíceis, né? A gente está, quer dizer, a parte sã e sensível da sociedade ainda está muito atordoada com os eventos que aconteceram em Paraisópolis, né? E é uma alegria enorme celebrar o surgimento de uma associação, quer dizer, num cenário de tamanha brutalidade e silenciamento. O imaginário sobre as associações, não só as associações como os partidos, é aquele das grandes debates, das grandes ideias e dos grandes conflitos também, que são importantes, mas talvez fosse mais generoso, mais delicado, imaginar uma associação como... Quer dizer, a união de pessoas que, sabendo de todos esses conflitos, que, sabendo de todos esses problemas, de todos os desafios que virão, apostam na palavra como uma coisa importante, como uma ferramenta de construção de debate, de construção da política. E eu começo a minha fala assim, porque, quer dizer, a diferença do que a professora Joyce estava colocando, narrando o seu processo de engajamento, uma das especificidades com que essa associação particular vai ter que lidar é que, diferente de todo um processo que surgiu num ciclo democrático, vocês estão lidando agora, estão formando uma associação num ambiente que a gente não sabe se é de fechamento, mas a gente sabe que ele é hostil. Então, essa é uma das primeiras particularidades, vendo essa associação surgindo nesse ambiente. Quer dizer, o conjunto das associações negras e dos movimentos de mobilização que surgiram, a gente pode acompanhar vendo os ciclos democráticos, né? Todos os ciclos democráticos brasileiros, mesmo os ciclos pequenininhos, ali de 45 a 64, mesmo a tão criticada Primeira República, a República Velha, etc. e tal, foram momentos onde floresceram instituições negras, né? Associações de diferentes tipos, uma imprensa negra. A gente tem, de 45 a 64, a importância da Associação dos Homens de Cor no Rio Grande do Sul, que era a maior associação que a gente tinha no período, e você tem todo esse desenvolvimento do movimento negro aí imerso a um processo de democratização. Então, eu acho que a primeira questão que se coloca para vocês que estão formando uma associação agora é como lidar com isso num cenário em que isso é hostil. Eu não acho gratuito que haja no próprio lema da instituição a palavra resistência, né? E eu acho que resistência aqui não é só a velha palavra que se usa, mas ela tem um endereço para o contexto político que a gente está vivendo. É interessante, quando a gente pensa uma associação de médicos e médicas negras, no caso olhando a mobilização dos movimentos negros, porque ela remete não só às associações de tipo moderno, vamos dizer assim, que a gente tem do pós-abolição em diante, né? Ela remete a toda uma preocupação e uma reflexão sobre o cuidado que é de bem antes. Então, em 1874, por exemplo, tentaram fundar no Rio de Janeiro, em 1874, uma sociedade de socorro mútuo dos homens de cor, né? E fizeram um manifesto, foram lá, entregaram para o Conselho
para o Conselho Imperial julgar. E era justamente isso, quer dizer, auxílios, cuidados, ajudar pessoas doentes, ajudar funerais, realizar os funerais e diversas atividades da vida ali comunitária. O problema dessa instituição era que o critério para que você pudesse entrar nela era você ser livre ou liberto. Essa história está contada de um jeito muito mais interessante num livrinho pequeno do Flávio Gomes chamado Negros e Política. Ele abre contando essa história da tentativa de fundação dessa sociedade de socorro mútuo, né? E o Império barrou a associação. O Império barrou a associação com a seguinte justificativa. Ele falou assim, olha, os homens livres e libertos no Império podem entrar em quaisquer outras associações nacionais. Não há nenhuma necessidade de que se forme uma associação particular negra de socorro mútuo entre homens de cor. Então, de fato, quer dizer, não só as demandas que a gente está trazendo como quando coloca uma associação desse porte, mas a luta pelo próprio direito de se associar como tal e refletir sobre essas questões, ela é muito longa. Ela é muito longa. Um outro aspecto que eu acho muito importante, quer dizer, quando você tem não só a mobilização, no caso de vocês, que é de uma associação de médicos e médicas, é que muitos dos limites que estão colocados no debate público, eles vêm por água abaixo, né? Quer dizer, a gente tem um limite no debate público que é, muitas vezes, ao reivindicar a especificidade de uma causa, reivindicar a importância das diferenças, é como se a gente tivesse deixado de lado a humanidade como um todo, ou como se a gente tivesse deixado de lado uma compreensão cosmopolita, uma compreensão mais holista do que é o ser humano. Mas eu acho que surge hoje uma associação de médicos e médicas negras, porque o direito à vida, a importância do direito à vida nas nossas comunidades é uma questão gritante. E quando a gente está falando de direito à vida, o que é diferença, o que é universalidade, é uma coisa que se esfumaça. Então, eu acho muito importante o surgimento de uma associação desse tipo, porque ela mina na sua base vários dos sensos comuns que estão colocados para a gente nesse debate. Uma outra coisa que eu também acho muito importante, que é vocês geram uma série de expectativas, né? Então, a gente já se falou aqui muito nessa mesa de hoje, falou sobre racismo institucional, falou sobre o racismo estrutural e etc. Essa ideia de racismo institucional, de racismo estrutural, ela é muito importante tanto do ponto de vista interpretativo, mas ela, do ponto de vista político, ela é muito importante para convencer a sociedade como a desigualdade social é racializada. Então, é uma ideia que a gente tem que levar e falar sempre que a gente tiver oportunidade. Mas a ideia de racismo institucional e de racismo estrutural, ela tem alguns limites. Porque, quando apresentada dessa maneira, quando a gente fala de racismo institucional, a primeira pergunta é, tudo bem, tem um racismo institucional, mas e o racista? E os agentes? E os mecanismos? Como é que ele opera? Como é que ele funciona? Então, eu acho que um passo também que uma associação desse tipo que vocês estão fundando contribui no debate é isso. Quer dizer, o racismo ele é velho, mas ele é velho e criativo. O racismo está se reinventando agora. Então, quais são os mecanismos? O que está acontecendo nesse campo? Como ele opera? Eu não acho à toa, quer dizer, eu acho que também se está se fundando uma associação de um tipo específico, é porque ela está colocando alguma coisa que as outras não estão conseguindo ver e focalizar com a mesma intensidade ou com o mesmo foco, né? Então, a interpretação nossa de que o racismo é estrutural não deve cegar para o fato de que cada campo da sociedade, a educação, a saúde, o momento da infância, o momento da juventude, o momento da velhice, cada campo da sociedade, cada momento da sociedade na nossa trajetória tem o poder de reconfigurar o racismo de uma certa maneira. Ou seja, o racismo é estrutural, tudo bem, mas ele também é caleidoscópico. Quando a gente olha para a saúde, ele apresenta uma imagem. Quando a gente olha para a educação, ele apresenta uma imagem. Tudo bem, o resultado a gente já conhece. Quer dizer, globalmente,
tudo isso contribui para que a população negra como um todo seja empurrada para maior vulnerabilidade e para maior dificuldade do ponto de vista das condições sociais. Mas o desafio nosso é entender não só esse retrato maior que a estatística dá de um ponto de vista global, mas qual é, então, a imagem, quando gira o caleidoscópio do racismo estrutural, qual é a imagem específica que o campo da saúde forma? Qual é a imagem específica que o meio acadêmico forma? Qual é a imagem específica que a pós-graduação forma? Eu acho que a gente só vai ter condições de combater isso que a gente está nomeando como estrutural e isso que a gente está nomeando como institucional, quando a gente tiver a paciência de ver quais são os mecanismozinhos específicos que estão atuando aí em cada partezinha aí da sociedade. Esse é um trabalho árduo, porque ele é um trabalho que precisa de muita gente e de gente olhando de diferentes lugares e para diferentes coisas na sociedade. Então, essa é a expectativa que a associação de vocês, que vocês me traz. Eu espero que vocês sejam capazes de fornecer dados, eu espero que vocês sejam capazes de pautar o debate público. Eu imagino que cada um de vocês tenha suas carreiras, assim, é muito importante que essas informações, quer dizer, eu conheço os artigos da professora Joyce, me lembro de ter lido com muito entusiasmo um livrão que saiu, que foi muito importante quando eu estava me formando, aquele livro, A Saúde da População Negra, depois da Fátima, e depois A Saúde da Mulher Negra, que tinha artigos de várias pessoas, tinha artigo seu, tinha artigo da Edna Roland, tinha artigo da Jurema Werneck. Isso foi muito bom na formação da minha geração. E hoje a gente também está num outro momento, quer dizer, nem todo mundo tem a paciência de ler grandes artigos. Então, como é que essas informações vão ser dinamizadas? Ou seja, qual é o formato, qual é a estratégia de uma associação desse porte para pautar o debate público e colocar isso em doses que a sociedade possa se beneficiar. Dito isso, eu agradeço muito, respeitei o tempo, eu comportadinho, né? Respeitei o tempo e muito obrigado a paciência de vocês. Perfeito, doutor. O racismo ele é institucional e ele é estrutural, e muitas vezes o racista ele está no RH, recursos humanos, né? Aí chega lá, está ali no RH, então se pode optar por um ou por outro. Ele fala assim, não tenho familiaridade com esse cabelo, com essa cor, vou evitar que transite aqui dentro do meu local de trabalho. Agora, nós vamos ouvir Ionata, 10 minutos, Ionata. Eu só estou preocupada com o pessoal que tem que ir embora de transporte público, por isso que eu estou falando 10 minutos, tá bom? E está escrito aqui também. Obrigada. Gente, boa noite. Alô? Estão conseguindo me ouvir? Porque eu não estou me ouvindo. Vê se agora foi. Agora eu estou me ouvindo. Gente, boa noite. Meu nome é Ionata. Como a Joyce disse no início, sobre a importância de falar de onde você é, eu sou de Imbariê, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É a periferia da periferia, como eu costumo brincar, porque tem o Rio de Janeiro, né? Caxias é a região metropolitana do Rio de Janeiro e Imbariê é o interior de Caxias. Então, como eu costumo brincar, é a periferia da periferia. Como presidente do Instituto, eu estou muito feliz de a gente conseguir fazer esse lançamento. É muito importante conseguirmos finalmente, né, apesar de o Brasil, né, entre aspas, né, que o Brasil já existe há muito tempo, no formato que nós conhecemos, mais de 500 anos, ser a primeira associação de médicos negros. E a minha função hoje para vocês é contar um pouquinho como é que essa ideia surgiu e o que é o ELM, né? O CFM diz, o Conselho Federal de Medicina, que dos quase 500 mil médicos no Brasil, 90 mil são negros. Eu estou querendo achar esse povo, não sei, a percepção que eles têm, embora eles não tenham quesito raça-cor no registro deles, né? E o ELM ele surgiu ano passado, a ideia do ELM, quando estava num diálogo Pedro, eu e Yuri, né, sobre por que não existe ainda uma associação de médicos negros, já que dentro do nosso contexto nós conhecemos muitos médicos negros, né? Só que nessa mesa tem a Joyce, tem o Yuri, tem o Pedro, tem a André que está lá no cantinho, e eu conheço mais alguns que estão sentados na plateia,
Então, por que não existe ainda uma associação de médicos negros? Por que todas as vezes que nós queríamos fazer algo por alguém, era necessário que nós fizéssemos isso de maneira única? Porque todos os lugares que nós íamos, como a Joyce contou, as histórias da década de 70, ela era negra única, e nós ainda vivemos essa experiência de sermos negros únicos nos espaços que nós frequentamos, né? Por que isso ainda acontece? E pensando nisso, no momento político atual, que é de bastante incerteza, como o Matheus bem falou, nós não sabemos o que será, como será, né? Veio a ideia de construir o ILM. Convidamos alguns médicos, né? Que a associação ela não abarca só médicos formados, estudantes de medicina também, vieram conosco nessa ideia, e nós finalmente conseguimos estruturar o ILM em setembro, apesar de sua fundação ter sido em janeiro. Estruturar, que eu digo, é CNPJ, constituir a instituição enquanto instituição mesmo, jurídica formalmente existente. E, para mim, como presidente dessa instituição, é, ao mesmo tempo, uma alegria enorme e também um pouco de medo, porque as pessoas elas ficam muito felizes ao saber da existência do Instituto, e, como a Joyce também disse, nós não somos melhores porque tivemos a oportunidade de estudar, nós não somos mais inteligentes porque estudamos medicina, ou nós não somos em nenhum grau mais bonitos porque somos médicos. Nós somos apenas pessoas que tiveram oportunidade. E, para mim, o principal objetivo do ILM é dar essa oportunidade para outras pessoas, que elas também realizem os sonhos dela, que elas também consigam ter as profissões que elas planejaram desde criancinha, né? Ou que colocaram na sua cabeça, como fizeram com a Joyce. Nós temos um desafio muito grande de estruturar o Instituto, já temos algumas parcerias em andamento. E, Joyce, você falou que está sempre aí, então vamos se associar, já vou te dar um formulário. Brincadeira, gente. Porque a ideia é que nós consigamos reunir o máximo de pessoas possível, o máximo de ideias possíveis. Vão haver situações que nós não vamos concordar, mas eu acho que eu prefiro caminhar junto com vocês, mesmo não concordando 100% com a ideia, do que ir para o lado dos brancos e defender um SUS ou defender algo com pessoas que realmente não sabem de onde vieram, o que aquilo representa. Nós poderíamos ficar aqui dando vários exemplos de situações que eu passo enquanto estudante de medicina, ou que as pessoas passam como médicas, mas esse não é o nosso objetivo. Hoje o objetivo é nós estarmos felizes pelo lançamento do Instituto e querendo que o Instituto, ele, para além de simplesmente existir e podermos falar como é bom ser membro do Instituto, associado do Instituto Luiza Maim, também como nós conseguimos, a partir da estrutura que já está posta, porque também não podemos ser inocentes e achar que vamos alterar a estrutura no curto prazo ou no médio prazo, mas dentro da estrutura que já está posta, nós iremos conseguir fazer com que mais pessoas negras elas tenham acesso à educação de qualidade e que qualquer criança negra possa ser o que ela desejar ser, e não simplesmente o que vier a ser por falta de oportunidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Agradeço também aos médicos que estão aqui. Por favor, né, no final vamos tirar uma fotinho tradicional de jalequinho, porque hoje realmente é um dia histórico, não só pelo lançamento do Instituto, mas eu, lendo uma reportagem hoje, também soube que o marinheiro negro hoje faz 50 anos que ele faleceu. Nós não sabíamos dessa informação quando escolhemos a data, mas isso aí foi os orixás que orientaram. Então, viva a negritude, muito obrigado por vocês estarem aqui. Coisa mais linda, né, gente? Coisa mais linda. Estou aqui, babando, olhando você falar. Você mandou muito bem. Estou apaixonada, assim. Eu acho lindo mesmo, né? Eu gosto de ver. Eu sou fã do meu povo, né? Eu sou muito fã. Eu adoro o meu povo, não tem jeito. Né? Estou com meu coração assim, todo com borboletas no estômago, com o coração todo feliz de poder participar, compactuar desse momento, assim, porque é isso que faz a gente não desistir do ativismo, né? O ativismo ele é muito cruel, ele deixa a gente doente, né? Claro, meu amor, claro. Só quero complementar, como eu falei em menos de 10 minutos, é que o ILM... É verdade. Não, aproveitar, né? O ILM ele é resultado
o resultado concreto de que as políticas de ações afirmativas, elas surtem efeito e têm a capacidade de mudar a realidade social do Brasil, né? Por isso eu estou aqui, como falei da minha origem, Pedro está aqui, ele de repente vai comentar da dele ou não, não sei, Yuri também está aqui, e nós somos resultado das políticas de ações afirmativas do governamentais mesmo, que realmente essa é a função do governo, mas o ILM é prova concreta disso, e de outros membros também do ILM que compõem, que serão médicos, são resultados também de políticas de ações afirmativas. É isso aí. Bom, o pessoal já está recolhendo os copos, né? Daqui poucos minutos eles vão baixar a porta. Enfim. Com a palavra, Yuri Rocha, 10 minutos. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, né? Sou vice-presidente do ILM. Eu estou bastante nervoso, sou Fica não, que eu estou bastante de olho no que você está introvertido, não falando. tenho Fica não. costume de falar em público. Primeiramente, gostaria de dizer que o que eu vou fazer aqui não é uma análise sociológica, né? Para isso, a gente conta com uma mesa bastante qualificada que já destacou, né, pontos importantes sociais, econômicos e políticos das relações raciais no Brasil. Na verdade, sou médico de formação, tenho alguma experiência organizativa no movimento operário, no período em que eu fui servente de pedreiro, antes de entrar na graduação, e posteriormente no movimento estudantil, né? Preciso segurar isso aqui? Não. E ao longo desses anos, a partir de algumas reflexões, né, e de conversas junto, como a Cádia já falou, junto com o Pedro e com ela, né, e com outros colegas também, a gente chegou a algumas impressões que possibilitaram algumas impressões de que há algumas similaridades entre o período pré-abolição e o momento que a gente está vivendo hoje, né? Sob um recorte bastante específico, né? Já que o tempo é curto, então vai ser um recorte bastante específico, né? Que tem a ver essencialmente com a proporção mesmo, com como a população negra estava dividida no período pré-abolição e como ela se encontra dividida hoje, né, ao nosso ver, né? Que no período pré-abolição existia um contingente imenso de negros submetidos à escravidão em suas variadas formas e uma parcela bastante incipiente da população negra que era livre, diplomada, com acesso ao ensino superior, né? Com renda, acesso à propriedade e espaços de relativo poder. Com a abolição, essa distinção ela foi suavizada, né? E com a recusa do Estado brasileiro em assimilar, incorporar a população negra na sociedade abrangente, esse processo de integração da população negra nos andares superiores da sociedade brasileira se deu de forma extremamente lenta, num ritmo quase de estagnação mesmo, ao ponto de somente hoje, após quase 100 anos, pouco mais de 100 anos da abolição, a gente poder dizer, quase sem exagero mesmo, talvez não seja exagero dizer que hoje nós vivemos um momento, sob esse ponto de vista específico, né, similar ao período pré-abolição. Como estamos hoje, né, sob esse recorte específico, né? Uma fração da população negra, bastante incipiente, mais uma vez, com acesso a um diploma de ensino superior, à propriedade, à renda, a espaços de relativo poder, e um imenso contingente de população negra submetido à informalidade, ao subemprego e ao desemprego. Saiu recentemente, foi divulgado um dado do IBGE, de que a renda média de uma pessoa negra sem diploma de ensino superior é em torno de R$10 por hora, o equivalente a R$1.600 por mês. Em comparação à população branca, que a renda por hora é em torno de R$17 e por mês algo em torno de R$2.600 por mês, que é algo bastante, uma discrepância bastante significativa, mesmo após esse longo período de mais de um século de abolição, né? Diante dessas constatações, recorremos à história em busca de referências sobre o que fizeram nossos ancestrais em seu tempo. E eles se associaram, né, na luta por liberdade, se utilizando das poucas vantagens relativas que dispunham, e tinham toda sorte de iniciativas, né? Forjavam cartas de alforria, novas identidades, apoiavam fuga de cativeiro e inserção na sociedade em outros contextos em que eles não fossem perseguidos, né? Então, atualmente, pouco mais de 100 anos após a abolição, uma fração com características
com um perfil parecido com dessas pessoas libertas no período abolicionista, passou a existir de novo devido a duas variáveis fundamentais, né? Uma delas, uma política econômica que permitiu que uma parcela importante da juventude negra estivesse liberada do trabalho para a subsistência, podendo se dedicar exclusivamente ao estudo, e, por outro lado, outra variável, fruto direto da luta do movimento negro, que é a reserva de vagas nas universidades, né? A política de ações afirmativas, resultando num contingente bastante numeroso de indivíduos em contexto de exceção. Esse capital humano, sob o nosso olhar, ele tem uma potência na luta contra o racismo que é muito grande, mas é uma potência que, para se realizar, ela precisa ser fruto de uma ação consciente e coletiva. Este patamar, atingido recentemente pela população negra, ele está sob ameaça, né? Uma das variáveis que possibilitou que a gente estivesse aqui, ela já não está mais dada, né? A gente está em um novo momento econômico e a crise ela incide de maneira mais intensa sobre a parcela negra da população, né? Nos últimos períodos, desde 2014, observando assim as últimas turmas, né, que têm entrado dentro da universidade, na universidade em que eu me formei, que é a Federal do Maranhão, ela, pelo menos aos meus olhos, né, ela tem sido cada vez menos negra, né, cada vez menos estudantes negros têm entrado dentro dos cursos, né, que eu imagino que tem uma relação com os impactos mesmo da crise que vem se arrastando desde 2014 e está se agravando agora sob o governo do... E a outra variável que permitiu que a gente entrasse continua, né, desde sempre esteve sob ameaça. Os brancos nunca aceitaram isso e estão a todo momento querendo rever a pauta das cotas raciais. E a gente tem um balanço que vai ocorrer em 2022, né, para avaliar se as cotas já cumpriram ou não seu papel. Isso está previsto, né, foi pactuado. E, enfim, recentemente tem saído alguns dados interessantes, né? O IBGE divulgou recentemente que mais de 50% dos estudantes das universidades públicas hoje são negros. Nós não vemos isso quando nós estamos dentro da universidade pública, né? Um outro dado que contrasta com esse dado do IBGE é que, só em 2015, 50% mais um estudante negro em idade escolar estava matriculado no ensino médio. Eu não acho que a gente conseguiu, nesses 3 anos, aliás, 4 anos de crise, né, transpor essa proporção igualmente para o ensino superior, né, do ensino médio para o ensino superior. O IBGE, esse dado do IBGE, da gente ocupar 50% das vagas no ensino superior, ele negligencia a subjetividade da autodeclaração que permite que pessoas brancas se declarem negras e ocupem vagas indevidamente, né? Mas isso foi um parênteses, eu me perdi um pouco. Mas, voltando para o que eu queria falar, né? Esse acúmulo produzido ao longo de todo esse período pós-abolição, até os dias atuais, que a gente entende como fenômeno da mobilidade socioocupacional intergeracional, ele pode se perder em apenas uma geração. Recentemente, o IBGE também divulgou um estudo, no ano passado, com base nos dados da PNAD de 2014, sobre mobilidade socioocupacional. E ele tira várias conclusões interessantes, mas a que eu quero destacar aqui, que nos interessa bastante, é que quando o indivíduo negro ele ascende, ele separa em 5 camadas de renda, né? A, B, C, D e E. Quando o indivíduo ele ascende de qualquer uma dessas camadas mais inferiores para A, B ou para A, em apenas uma geração, ele retrocede para a camada inferior. Então, a tendência histórica que tem sido observada no Brasil, né, a grande probabilidade da nossa prole, de nós que estamos aqui conseguimos entrar dentro da universidade, né, que a nossa prole, nossos filhos, se a gente tiver, que eles não componham o mesmo extrato social que a gente compõe hoje. Essa é a tendência histórica observada no Brasil nos últimos 40 anos. Além disso, tem os dados sobre mobilidade socioocupacional, além desse estudo, né, que vão mais longe na história, mais atrás, e também não existe, né? Não existe mobilidade socioocupacional no Brasil. E aí, recentemente, no começo desse ano, saiu um estudo similar lá nos Estados Unidos, feito conjuntamente por Harvard e Michigan, 2 universidades de lá, também sobre mobilidade socioocupacional, fazendo recorte de raça e gênero, e as conclusões são bastante similares também. Eles disponibilizam um link para uma animação que mostra, ao longo de mais de um século,
5 camadas de renda também, e como transitam as pessoas brancas e negras nesse gráfico. Depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. E é praticamente inexistente, é bacana ver porque é uma animação, né? É praticamente inexistente a mobilidade socioeducacional também nos Estados Unidos, apesar de todas as diferenças que existem entre a nossa sociedade e a sociedade norte-americana. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o quê, né? Primeiramente, né? Que, como toda iniciativa associativista, o ILM ele surge, primeiramente, como um instrumento de autopreservação dessa parcela da população negra que conseguiu ocupar esse espaço que nós estamos hoje, né? Se a gente não tiver uma política consciente para se preservar nesse lugar, a tendência histórica que está colocada é que a gente saia, né? Na verdade, a gente está tentando, com o ILM, contrariar essa tendência histórica, que nunca foi contrariada até então. Mas a gente entende também que nós somos muito poucos, né? Esse dado do CFM ele não é coerente, né? E a gente entende que, para a gente se preservar nesse lugar que a gente ocupa, a gente também precisa aumentar a nossa presença nesse lugar, né? Então, o ILM ele também é concebido como instrumento para aumentar a nossa presença na área médica, apoiando efetivamente o acesso e a permanência na graduação de medicina. Que esse tópico vai ser mais bem falado pelo Pedro depois, na próxima fala sobre os nossos projetos. Se der tempo, porque eles fecham realmente às 10 horas. Tá, vou acelerar aqui. Faltam, eles fecham realmente às 22. Vou Eles acelerar, então. já desligaram o ar, já levaram os copos, agora vão apagar a luz e fechar a porta. Às 22. Vou concluir. Já foi falado aqui, né, pelo Matheus Gatto, pela Érica Malunguinho, pela Joyce também, sobre o impacto do acesso. Na verdade, eu quero dizer que esse movimento de acesso e permanência, por sua vez, ele contribui para a transformação da saúde brasileira, no âmbito do SUS e da saúde complementar, numa saúde mais compatível com as nossas necessidades, em conformidade com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Na medida em que possibilita a inserção de indivíduos que compõem a população que vai ser atendida no papel de cuidadores, de gestores, de coordenadores do cuidado, de pesquisadores. Há literatura científica hoje que já evidencia, que dialoga com o tópico da anestesia diferenciada para brancos e negros, né? Para gestantes brancas e negras, que evidencia, sob o ponto de vista da empatia, que é a diferença entre de relação de empatia mesmo entre pacientes e médicos que são de grupos raciais diferentes, né? Então, a nossa presença nesse espaço também contribui para o enfrentamento ao racismo institucional. Outra consequência importante da ampliação da presença negra na medicina envolve a noção de representatividade. Vou dar uma lida, então, para ser mais rapidinho. Eu acho que não dá tempo, meu amor, senão o Pedro não fala, porque falta exatamente 10 minutos para Tá, então vou concluir mesmo. Mas você pode colocar no Instagram e no Facebook, que a gente vai ver. Para que tudo isso que a gente disse até agora, né? Por que a gente está aqui e tudo mais? O esforço coletivo que a gente faz, que fazemos, isso explica a relevância do associativismo, é criar condições ótimas para que indivíduos destacados possam se desenvolver para a disputa de poder com a branquitude em todos os espaços da sociedade brasileira, que envolve a noção de democracia, né? O Instituto Luiza Maim é, portanto, um projeto coletivo que visa contribuir para o desenvolvimento do povo negro nesse país. É isso. Vai lá, Pedro. Boa noite, gente. A Ionata e o Yuri já falaram um pouco de quem somos e o que queremos, né? E então cabe a mim falar como a gente quer chegar lá, né? Pelo menos os primeiros passos. Vamos lá. Quando a gente vai falar de projetos no nosso contexto, é um pouco difícil, porque pelo menos a gente sente que a gente tem uma dívida, mas uma dívida para com nossos ancestrais, que fizeram muito, lutaram muito, resistiram muito, sofreram muito, amaram muito, foram muito felizes, foram muito tristes, para que a gente estivesse aqui hoje. A gente tem essa dívida. E quando a gente pergunta, e agora? O que vocês vão fazer? A nossa cabeça passam 1000 coisas. Aposto que na de vocês, se eu fizer essa pergunta, para cada um vai vir uma resposta diferente, porque 1000 coisas devem passar na cabeça de vocês. Mas a gente precisa começar de algum lugar. A gente precisa começar de algum ponto.
E a gente acredita também que, se a gente quer frutos saudáveis, a gente precisa ter raízes profundas e raízes fortes. Porque a gente quer firmar nossos pés no chão para resistir a uma maré que tenta nos derrubar, que há 500 anos tenta e que agora vem com tudo também para nos derrubar. E quando a gente pensa, então, que nós queremos firmar uma base, a gente elencou 3 projetos que a gente quer que sejam os projetos iniciais para o nosso instituto. A ideia principal dos 3 projetos é aumentar a quantidade de médicas e médicos negros nesse país. A gente entende que, aumentando essa contingente, a gente consegue aumentar nosso poder de fogo exponencialmente para se tornar um motor do combate ao racismo, para se tornar uma instituição de referência dentro do movimento negro. E quando a gente aumenta a quantidade de médicas e médicos negros, a gente se torna cada vez mais autônomo e cada vez mais capaz de realizar aquilo que a gente quer. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho os 3 projetos que a gente quer, porque a gente está sem tempo, mas eu espero que dê para entender. O primeiro projeto que a gente tem é o projeto que a gente chama de projeto de acesso. É um projeto que visa aumentar o acesso da juventude negra à graduação, especialmente no curso de medicina. A gente quer trabalhar com instituições que já têm o trabalho, instituições e organizações, coletivos, grupos que já trabalham com vestibulares popular, trabalham com essa ideia de levar a educação para quem não pode ter, para que ela alcance o ensino superior. E a gente quer canalizar nosso capital econômico, nosso capital social, nosso capital cultural para potencializar esses projetos. Então, a gente, a princípio, tem a ideia de tentar conseguir criar em cada capital desse país pelo menos um curso pré-vestibular para que a gente consiga ampliar esse acesso, né? E a gente, para fazer isso, a gente espera contar com parcerias. Desde o início, a gente já tem sido muito bem recebido por entidades que querem se associar, querem ser parceiras da gente nesses projetos, mas também a gente espera crescer para poder ser autônomo e conseguir trabalhar com nossos próprios pés. O segundo projeto que a gente tem é o projeto de permanência. A gente entende que não é só acessar a universidade, a gente precisa permanecer dentro dela. E permanecer dentro dela não é fácil. A universidade, principalmente a Faculdade de Medicina, está o tempo todo tentando expulsar a gente, seja de forma passiva, seja de forma ativa. Então, a gente pensou nesse projeto como um projeto que cria uma rede de apoio entre profissionais já formados e estudantes em formação. A gente quer criar uma rede de apoio que seja capaz de dar tanto suporte financeiro como suporte emocional que essas pessoas precisam para poder continuar seguindo no curso. Então, nós queremos criar uma rede de médicas e médicos que sejam capazes de amadrinhar ou apadrinhar esses estudantes para que possa sempre ser uma referência, tanto na questão profissional, quanto na questão de vivenciar a universidade, porque só quem já passou sabe o que é passar, e só quem já passou pode dizer para aqueles que estão passando quais são as pedras que estão soltas no caminho e quais são as pedras que são firmes para se pisar. E, para além disso, a gente também quer, como instituição, garantir acesso à saúde mental para essas pessoas, para esses jovens estudantes, para que se formem e se formem com a qualidade de saúde, com a qualidade de vida compatível com o que a gente espera. E o terceiro projeto a gente chama de desenvolvimento. É o projeto que visa, depois de ter garantido o acesso e garantido a permanência, garantir que esses estudantes possam se desenvolver. Não só intelectualmente, mas dentro do meio profissional, do meio acadêmico. E a gente entende que esse projeto será um projeto capaz de criar mentes pensantes para o Sistema Único de Saúde, para as universidades. Esse projeto consiste basicamente em captar recursos, organizar recursos para que a gente possa financiar pesquisas dentro de saúde da população negra, pensamento decolonial, discussão de raça e racismo. Então, a gente quer estimular que os estudantes de medicina tenham acesso a iniciações científicas, recebam bolsas para isso, o que vai ajudar na sua própria permanência, e que
prossigam e que levem esse pensamento adiante. E que os próprios associados, já formados, possam ser orientadoras e orientadores desses estudantes, o que vai fazer com que a gente seja, no nosso ponto de vista, um polo formador de pensamento, formador de opinião, formador de ciência, capazes de ser um ponto de difusão do conhecimento. É óbvio que são propostas, são ideias, são objetivos, são projetos ousados, mas, como já disse, nós temos sido muito bem recebidos por instituições que têm o interesse em apoiar, e nós acreditamos que, ao longo dos anos, nós vamos conseguir crescer de maneira orgânica, vamos conseguir formar médicas e médicos que vão se associar, vão estar próximos de nós, e vamos conseguir, de maneira orgânica e autônoma, levar esse ciclo adiante e nos autofinanciar. A gente tem fé nisso. A gente acredita que isso vai ser capaz. E a gente acredita que todo esse evento que a gente fez aqui, todas essas falas, no fim das contas, seja para a gente pedir para a sociedade, que a sociedade olhe para a gente como nós olhamos para nós mesmos, com confiança. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, doutor. Bom, a gente vai encaminhar para o final, com a fala, com a homenagem ao Conselho Ancestral, com a palavra Amanda Arlete, membro do Conselho Administrativo do Instituto Luísa Marie. Ela é médica de família e comunidade. Então, após essa homenagem, a gente encaminha para o encerramento. Boa noite a todos. Nessa noite tão especial e importante de representatividade para o povo negro, gostaria de ressaltar alguns pontos já aqui mencionados, e eu serei breve. Somos um país cujo, segundo dados do IBGE 2015, 54% da população é negra. E, segundo o IPEA 2008, 67% do público atendido pelo Sistema Único de Saúde é negro. Entretanto, nesse mesmo país, dados da pesquisa Demografia Médica de 2018 apontam que apenas 1,8% dos médicos recém-graduados se autodeclararam pretos e 16,2% pardos. Ou seja, uma maioria de médicos brancos cuidam de uma minoria de pacientes negros no SUS. Estamos aqui para equalizar esse cálculo. Porém, não estaríamos aqui se não fossem os que vieram antes de nós. Aqueles negros e negras, brasileiros e brasileiras, que abriram arduamente o caminho da medicina para que hoje nós tivéssemos a audácia de propor a criação desse instituto. Médicos e médicas negros que vieram antes de nós, pavimentando o caminho em uma profissão racista e elitista como a medicina, em um país que nega a existência do racismo. Sendo assim, esse instituto nominou o chamado Conselho Ancestral, representado até este momento por 3 pessoas incríveis, reconhecidas por executarem trabalhos de extrema relevância na área da saúde da população negra. Gostaríamos de aproveitar essa ocasião para lhes entregar o Adinkra dos Anciões. Adinkra é o símbolo do nosso instituto e significa liberdade vem com responsabilidade. O Adinkra dos Anciões se chama Nó da Sabedoria e significa que a sabedoria resolve qualquer situação. E é justamente o que buscamos quando os condecoramos como conselheiros anciões. Reconhecer a sabedoria deles e poder contar com ela nas necessidades do nosso caminhar. Infelizmente, nossos anciões, por motivos maiores, não puderam estar presentes hoje aqui, mas permitam-me que conte um pouco mais sobre eles. A primeira delas, doutora Jurema Werneck, médica formada pela Universidade Federal Fluminense,
uma das idealizadoras da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, atual diretora da Anistia Internacional. Professor Dr. Luizão, médico hepatologista, quilombola, fundador do CCN, Centro de Cultura Negra do Maranhão, primeiro médico negro formado pela Universidade Federal do Maranhão. Padre Clóvis Cabral, teólogo, educador popular, membro da Pastoral Afro-Brasileira do Centro Atabaque de Cultura Negra e Teologia e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Internacionais. Através deles, sabemos que todos os nossos mais velhos, ancestrais e anciões, estão representados. Gostaria também de, felizmente, agradecer a presença de alguns dos nossos mais velhos hoje aqui e solicitar uma breve salva de palmas para eles. E simplesmente dizer muito obrigada. E nunca é demais lembrar, eu sou porque nós somos Ubuntu. E eu queria agora também aproveitar e ter a honra de convidar ao palco o senhor Edivaldo Luiz Davi e a sua esposa Célia Camargo, que eles vão receber o adinkra em nome do Padre Clóvis. Obrigada. Entrevistar? É Joyce com Y. Com I mesmo. Joyce tá, peraí, deixa eu... Tem o microfone sem fio. O doutor quer falar alguma coisa para o encerramento? Quem está aí na ponta? Doutor? Isso. Tem aí sem fio, isso. Alô. Olha, em nome do Padre Clóvis, jesuíta, com 28 anos de sacerdócio, eu agradeço. Ele fez um discurso aqui, mas eu não vou ler, eu passo para vocês e vocês distribuem, tá bom? E desejo, em nome dele, um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso para vocês todos e parabéns pelo Instituto. Força! Bem, cumprimos a missão de hoje. Eu espero que esse seja um caminho maravilhoso e acolhedor para todos e todas, não só os doutores, mas aos pacientes também. Eu quero novamente agradecer o convite e desejo a todos e a todas que Deus os abençoe. Gostaria muito que a gente fizesse uma foto, todo mundo junto, para a gente poder guardar esse momento que é de extrema importância, se vocês não se incomodarem. No mais, muito obrigada. Duas coisinhas. Enquanto a gente... O pessoal da foto e, no final, quando a gente sai daqui, a gente vai lá para a Parelha, né? Quem quiser, por favor, ir lá, a gente vai estar lá para poder comemorar. Isso. Enquanto a gente se ajeita para a foto, eu só vou falar que nós temos aqui, agradecer a presença de todos, e em especial do pessoal do Afro Saúde. Se quiserem, enquanto o pessoal vai se arrumando aqui para a foto, vir aqui dar uma palavrinha da parceria. Falou para falar da campanha. Oi? Assim, e quem for hoje lá no aparelho, a gente queria pedir que contribuísse. Para quem não sabe, o aparelho está com risco de fechar, nós estamos com risco de perder esse espaço tão importante na luta antirracista. E quem não puder contribuir hoje, por favor, entre nas redes sociais do Aparelho Luzia e façam a contribuição. Por falar em rede social, por favor, sigam o Instituto, @instituto.luizamaim no Instagram, Instituto Luiz Amaim no Facebook, e nosso site é www.institutoluizamaim.org. Tá? Muito obrigada. Oi? Sim, eu vou entregar para ele, ele veio vir. Agora o pessoal aqui do Afro Saúde vai dar uma palavra bem rapidinho. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou Arthur, eu sou cirurgião dentista. Eu vim direto de Salvador para participar da Feira Preta, junto com meu sócio Igor Leonardo. E nós criamos a Afro Saúde justamente por conta de tudo que a gente discutiu, tudo que foi falado aqui hoje, que é uma
plataforma, uma tecnologia que está sendo construída para que pacientes possam encontrar profissionais de saúde negros e marcar essas consultas. Então, a gente sai não só da medicina, mas a odontologia, a fisioterapia, a nutrição, psicologia, principalmente, e profissões de saúde que também trabalham com a questão da ancestralidade. Então, você que queria um dentista, você vai poder encontrar. A gente está testando, né, a tecnologia da plataforma, mas a gente pensa que ainda esse ano, no máximo 2 semanas, a gente consegue lançar já para que as pessoas utilizem. Muita gente está procurando justamente para trabalhar essa questão da representatividade que a gente tanto discutiu hoje na saúde. Estamos no Instagram também, AfroSaúde, é só seguir lá a gente. Se alguém for na Feira Preta, estaremos no espaço Saúde e Bem-Estar, já testando algumas funções da plataforma e também tem outras atividades rolando também no espaço. Obrigado.